Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e hoje eu estou aqui para falar do maior mestre da escultura brasileira do princípio do século XX, do maior mestre da escultura brasileira da transição do século XIX para o século XX. Ele é o autor das esculturas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, inaugurada em 1909. Bernardelli. Ele fez 6 alegorias à arte que caracterizam a poesia, a tragédia, o canto, a dança e a comédia. Detentor de todos os prêmios da Academia Imperial de Belas Artes, em 1876, após ser nacionalizado, ele recebeu o Prêmio Viagem ao Estrangeiro. E em 1919, bem lá na frente depois, foi proclamado acadêmico honorário da Real Academia de Belas Artes de San Fernando, em Madrid. Em 1931, no Rio de Janeiro, ainda, foi fundado em sua homenagem o Núcleo Bernardelli. O nome dele era José, porque ele nasceu no México, José Maria Oscar Rodolfo Bernardelli, que nasceu em Guadalajara em 1852, de onde mudou para o Rio Grande do Sul, e por volta de 1866 muda-se para o Rio de Janeiro, onde, a convite do imperador Dom Pedro II, seus pais seriam preceptores da princesa Isabel e de Leopoldina. Entre 1870 e 1876, ele frequenta as aulas de escultura na Academia Imperial de Belas Artes. E como aluno pensionista, depois que ele ganha o Prêmio Viagem em 76, ele vai para Roma e fica até 1884. Ele era considerado reformador do ensino artístico brasileiro. Bernardelli foi, entre 1890 e 1915, o primeiro diretor republicano da Escola Nacional de Belas Artes e dirigiu essa instituição ao longo de 25 anos. Óbvio que ele saiu em 89, quando caiu o Império, e depois ele retorna, à Academia Nacional de Belas Artes, já como república. E ele é autor de vários monumentos no Rio de Janeiro, monumentos excepcionais no Rio de Janeiro. O monumento a Carlos Gomes, também em Campinas, a estátua de Dom Pedro, General Osório, foi ele que fez. Lamentavelmente, um de seus projetos não foi realizado, que foi a Fonte da Carioca, no centro do Rio de Janeiro, onde pensou em exaltar de uma magnífica escultura a figura de uma carioca que teria 3,50 metros de altura, inspirada na flora, uma índia surgindo entre rochedos, plantas agrestes. A fonte, sem dúvida, foi demolida em 1925, uma pena, né? Ele era, na verdade, o autor dessa peça que está passando atrás de mim. Ela seria uma das esculturas da fonte. E hoje nós temos uma no acervo da Galeria Paiva Frade, que são raríssimas, e a outra está no Museu Nacional de Belas Artes, e mais uma, então, no Museu Histórico Nacional. Essa escultura tem um movimento, incrível. Imagina isso, com 3,50 metros de altura, com esse movimento, ou então a outra, que era a carioca saindo de dentro da mata. Então seriam peças extraordinárias. Filho de uma bailarina e de um violonista, ele ganhou seu prêmio Viagem ao Exterior, pois ele tinha intenção de estudar nas academias de Paris. Mas ele discordava do ensino na época, ele dirigiu-se para Roma, onde preferia os modelos clássicos. Sua produção nesse período mostra uma acentuada tendência a incorporar a influência das escolas da época, que era o naturalismo e o realismo, falando mesmo da época, Ele saía daquele classicismo total. Com a queda da monarquia em 1889, em sinal de solidariedade a Dom Pedro II e a família imperial, ele renunciou na academia à sua posição, mas a convite de Benjamin Constant, então ministro da Instrução Pública, foi readmitido em 1890 e empossado como diretor. Como diretor, ele reformou o ensino praticamente no Brasil, porque a academia era uma referência no Brasil e agora era a Escola Nacional de Belas Artes. Introduziu matérias como História Natural, Química, Física, Arqueologia, Etnografia,
e reformou também os critérios de admissão, os estatutos e a sistematização das disciplinas. Isso refletiu no Brasil inteiro. Modernizador do ensino, ele promoveu a construção do edifício da Escola de Belas Artes e organizou exposições gerais. E nessas exposições a aquisição do Prêmio Viagem, da Medalha de Ouro, para a escola, que hoje é o Museu Nacional de Belas Artes. Começa com ele. Em 1904, ele integrou a comissão julgadora das fachadas dos edifícios da Avenida Central, ao lado de Pereira Passo, e foi responsável pela escolha do projeto do Teatro Municipal. Ele foi o responsável e nele colocou suas 6 esculturas. Seu ateliê, na Rua da Relação, era um galpão enorme, foi movimentado ponto de encontro de intelectuais, artistas, políticos. Vamos citar alguns: Benjamin Constant, Olavo Bilac, Machado de Assis, Pereira Passo, Batista da Costa, entre outros, da capital efervescente da cultura da República. Seus ferrenhos opositores também são grandes nomes: Antônio Parreiras, Facchinetti, Décio Vilares e muitos outros, que inclusive saem e formam o Grupo Green e acompanham o Green pintando naturalismo. E tem uma publicação polêmica do seu amigo de 1925, Modesto Brocos. Ele foi premiado na Exposição Universal da Filadélfia de 1876 com as esculturas Saudade da Tribo e A Espreita, ambas com temas indigenistas, como essa escultura que está passando aqui atrás. No mesmo ano, recebeu a primeira medalha de ouro da 24ª Exposição Geral de Belas Artes, com Davi, vencedor de Golias. Também recebeu a medalha Bolívar, da República da Venezuela. E em Turim, em 1911, a medalha com Cristo e a Mulher Adúltera, na Exposição Universal de 1911. Em 1919, foi eleito acadêmico honorário, como falei lá no começo do vídeo, da Academia de Belas Artes de São Fernando de Madrid. Bernardelli foi o mais importante escultor brasileiro de sua geração e passou seus anos finais concentrando-se exclusivamente em seu trabalho, no seu novo ateliê, agora na praia de Copacabana, onde hoje existe um busto em sua homenagem. Agora eu falei do grande escultor brasileiro, ele que dá início praticamente à escultura brasileira, com a fundição indígena naquela época, com Amadeu Zani, é o grande mestre, todos viviam ao redor dele, Rodolfo Bernardelli. O meu nome é Paiva Frade. Espero que tenha gostado do nosso vídeo, esse um pouco diferente, né, que estamos fazendo com chroma key, com a peça rodando aqui atrás, tal. É que o nosso produtor queria inovar um pouco, mas estamos ainda falando dos grandes artistas brasileiros. Um abraço, gostou? Já sabe, curta, compartilhe, principalmente inscreva em nosso canal, vamos divulgar a arte brasileira. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!